bem-vindos! Eu sou o Alex Young e esse é o canal Ufológico. E você, como sempre, é o meu convidado especial para curtir comigo belas imagens e para questionar comigo tudo sobre ufologia. E você, acredita em vida fora do nosso planeta? Uma grande parcela da humanidade ainda questiona: será que ainda existe vida fora do nosso planeta? Existe vida inteligente como a que nós conhecemos pelo espaço afora? Eu posso responder que sim. Eu sei que isso é verdade, porque eu já vivi uma experiência dessa forma. No vídeo de hoje, eu vou abordar algumas questões que aconteceram comigo. Finalmente contar a minha experiência, como foi que tudo aconteceu. Como eu entrei para o mundo da ufologia e a partir daí então, um novo horizonte se abriu para mim. Essas informações e algumas imagens da natureza vocês vão conferir aqui. Em meus passeios semanais eu incluo caminhada, ciclismo e passeios à natureza. E é nesses momentos que eu questiono a minha própria existência. A existência da raça humana, a existência do universo e como tudo aconteceu em minha vida. Eu sou de família humilde, família simples, família pobre. Vivi em um bairro aqui na cidade de Ponta Grossa, onde eu vivo hoje e moro. Sempre questionava a natureza como uma pessoa comum, como qualquer um de nós questionamos, como qualquer pessoa comum questiona. Eu fui missionário da Igreja Mórmon, fui batizado na Igreja Mórmon e buscava respostas. Sempre tinha algo a mais que eu precisava aprender e conhecer. Mas a minha busca não era tão grande em busca de respostas. Foi quando, então, no ano de 2012, final de 2012, que eu comecei a questionar como é a vida. Eu comecei a questionar se nós estamos sós. Eu comecei a ter o intuito, a inspiração de buscar as respostas mais comuns que todos nós temos, que é a resposta sobre quem somos nós, de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. Será que existe só a raça humana? Será que nós estamos sós aqui nesse universo? Ou nesse planeta? Ou nesse globo? Ou nesse quadrante tão grande da galáxia? Porque nós aprendemos na escola, como os planetas que orbitam outros planetas, que orbitam o Sol, as luas que orbitam os planetas. Será que é só no nosso sistema solar, nessa galáxia? Então foi no ano de 2012 que eu tive uma experiência maravilhosa. E essa experiência mudou a minha vida completamente, de uma maneira que nunca mais foi antes. E aconteceu o seguinte: como aconteceu para mim? Eu estava voltando de uma viagem de Curitiba a Ponta Grossa. Eram 2 horas da manhã, quando eu vi uma luz brilhante no céu. Não estava muito alta, estava a cerca de uns 200 metros de altura. Me concentrei naquilo e comecei intuitivamente a ter pensamentos a respeito do que eu questionava sobre extraterrestres. E eu lentamente encostei no acostamento, adentrei um pouco. Era um acostamento numa estrada plana, num campo plano, de madrugada, mas era. E aquele objeto foi baixando um pouco, mas não baixou mais do que 30 metros, 50 metros. Possivelmente alguns carros também viram as luzes, mas de alguma forma
em um dado momento, quando eu estava verificando a procedência daquilo, eu vi uma luz bem acesa, bem forte, e um disco discoide, redondo, pequeno, um diâmetro de uns 30 metros. E eu vi alguns seres pequenos e um pouco claros, brancos, que estavam em uma espécie de portiola ou algo assim. Eles se projetaram mentalmente em mim e eu consegui ouvi-los, senti-los. E eles falaram o seguinte: nós existimos, nós sempre estivemos aqui. A humanidade sempre foi visitada por inteligências que não são daqui, ou por seres que não são daqui. Sempre estivemos com vocês. Vocês nunca estiveram sós. Abriu-se uma visão e eu vi vários países, Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, com um flash em minha mente e com um sentimento maravilhoso, sabendo que eles existem. Essa experiência durou cerca de 40 segundos a 1 minuto. E eu me lembro que eu virei as costas, entrei no carro e voltei para casa. Naquele momento eu achei que fosse uma visão, um sonho, ou que eu dormi no volante, ou algo assim. Foi algo não muito nítido, foi algo não muito claro para mim. E eu fui para casa. E não foi algo muito nítido para mim. Eu voltei para casa, não me lembro exatamente como cheguei lá. Mas no dia seguinte eu amanheci muito diferente. Com um caroço no braço, uma cicatriz, com um clarão dentro de mim, com uma visão nítida de que o mundo não é esse a qual nós pertencemos. Com a visão nítida de que eu fui visitado por alguma inteligência que não é daqui. Eu não fiz regressão psicológica, eu não fui em um profissional da área de psicologia, não fiz regressão hipnótica, não fiz hipnose, mas eu sei que aquele momento aconteceu. Eu sei que algo mudou a minha vida, porque a partir daquele momento as coisas se tornaram muito mais claras para mim. A vida se fez mais sentido. Eu era da igreja mórmon, eu pertencia a essa religião. Eu fiquei alguns meses questionando em minha mente até onde isso foi verdade, até onde isso é real. E tudo que eu aprendi na igreja, tudo que eu ensinava às pessoas, todas as coisas que eu acreditava e todas as crenças não eram mais as mesmas. Porque esse Deus da Bíblia, esse Deus que nos ensinam, é muito maior. Ele é muito infinitamente maior e inimaginável. Eu descobri que as religiões, então, a religião que eu pertencia, embora eu considere uma religião muito esclarecedora, que guarda muitos mistérios, que tem muito conhecimento sobre o cosmos e sobre a vida fora do nosso planeta. Se você mergulhar nas doutrinas profundas da igreja mórmon, você vai conseguir aprender muitas coisas. E a partir daí, meu mundo caiu. O mundo das crenças, as crenças que eu tinha sobre o universo, sobre Deus, sobre eu, não eram mais as mesmas. E eu comecei a pesquisar, comecei a estudar. Eu ficava 14 horas por dia, 15 horas por dia, estudando, pesquisando sobre a existência de extraterrestres. E é como se fosse uma inspiração. E iam me chegando os sites, os canais, as verdades, o depoimento das pessoas. E eu ia filtrando o que era certo e o que não era certo. O que eu sentia que era certo ou não. O que eu sentia que era verdade ou não. O que aconteceu então, posteriormente, foi que eu pesquisei tão a fundo que eu comecei a entrevistar pessoas. Eu ia nas rádios na cidade interior aqui do Paraná, fui a algumas rádios, deixei meu nome e telefone,
para que, se alguma pessoa tivesse alguma experiência como a minha, ou algo assim, ligasse e eu iria até a casa delas para entrevistá-las. Dezenas de pessoas fizeram isso. E eu fui tomando os depoimentos de cada uma delas e eram muito parecidos, eram muito semelhantes. Pessoas que não se conheciam, que não tinham acesso à internet, à televisão, como nós temos, falavam a mesma coisa. Os contatos eram reais. As naves charuto, as naves discoide, os seres pequenos, os seres altos, os seres brancos, as opiniões, as verdades, tudo o que acontecia. O fenômeno começou a fazer sentido para mim, era real. Eu sei que não foi um sonho, eu sei que foi um contato de terceiro grau, mas sei que a minha vida se transformou a partir daí. Eu não tenho a resposta para todas as coisas, mas eu sei que esses seres existem. Eu sei que existe vida além do nosso planeta. Sei que eles estão aqui com a gente, sempre estiveram, antes de nós mesmos. Mas sei que a busca primeiro deve ser interna. Primeiro nós devemos conhecer realmente nós mesmos, para que daí nós possamos conhecê-los. Porque eles têm uma espiritualidade avançada e desenvolvida. Eles têm um espírito muito mais avançado do que o nosso. E a parte espiritual, então, ela passou a se integrar para mim com a parte casuística. Ou seja, a parte física dos extraterrestres não faz sentido para mim sem a parte espiritual dos extraterrestres. Porque eles conseguem se manifestar a nós na forma física e na forma não física. Eles têm campo de visão diferente, eles podem ter níveis de densidade diferentes para se apresentar para nós. E isso é uma verdade muito sublime, isso é real. Aquelas pessoas que falam que é possível separar a espiritualidade da física estão corretos, mas aquelas pessoas que viveram os dois fenômenos estão mais corretas ainda. A ciência realmente não vai comprovar aquilo que ela não pode provar. Mas a física quântica consegue provar a existência de algo além daqui, do espírito. Para mim, a vida fez muito mais diferença. Para mim, tudo fez sentido. E eu busco as respostas até hoje. De tanto entrevistar as pessoas e pesquisar as pessoas, eu aprendi que nós nunca estivemos sós. E que cada pessoa tem uma experiência diferente. Cada contatado tem uma experiência diferente. Cada experiência é uma só, é única. Mas se formos humildes e aprendermos um com cada experiência do outro, se formos verdadeiros com nós mesmos, nós vamos formar uma sociedade melhor. O nível de consciência da humanidade deveria estar maior. E é só com esse nível de consciência maior que nós vamos chegar. E é só com esse nível de consciência maior que nós vamos chegar a conhecer os extraterrestres. O que eu faço então é esse convite para que todos nós busquemos essas verdades por nós mesmos. Que nós busquemos as verdades sobre os extraterrestres. Que nós queiramos saber que eles existem e que fazem parte de nós mais do que nós imaginamos. Nos próximos vídeos eu vou contar experiências sobre os indígenas, os meus antepassados, sobre os contatos que os indígenas tiveram, sobre as histórias que eles contam, sobre as provas que eles têm e sobre aquilo que a ciência ainda não conseguiu provar. Histórias de outras pessoas, entrevistando contactados, entrevistando ufólogos famosos, entrevistando pessoas do meio ufológico. Esse convite fica para vocês. Obrigado pela atenção nesse vídeo. Espero que vocês compreendam minhas palavras. E esse é o primeiro vídeo da série Infinita, desvendando os mistérios da ufologia. Você é o meu convidado especial. Como sempre, você é o meu convidado especial para viver esses momentos comigo, para aprender junto comigo,
para que junto nós consigamos questionar as verdades sobre a ufologia. Para que junto nós consigamos questionar as verdades sobre o universo. Um abraço e até o próximo vídeo.